Departamento de Estado coloca 55 milhões de vistos norte-americanos sob análise minuciosa. Notícia de que Donald Trump tem CPF brasileiro válido repercute em meio à guerra comercial. Trump diz que Chicago e Nova York também podem sofrer intervenção federal na segurança. Orlando recebe debate com autoridades e empresários brasileiros em busca de soluções comerciais. E brasileiros denunciam a apropriação cultural com o estilo Copenhague, que virou moda na Europa e nos Estados Unidos. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, os Estados Unidos iniciaram uma revisão histórica em vistos já concedidos a estrangeiros. Mais de 55 milhões de documentos estão neste momento sendo analisados, sob possibilidade de cancelamento e deportações. A medida representa uma mudança drástica na política migratória dos Estados Unidos e amplia o monitoramento para pessoas que têm todos os tipos de vistos, incluindo estudante, turismo e trabalho. Segundo o Departamento de Estado, mais de 55 milhões de vistos ativos de estrangeiros de todos os cantos do mundo já entraram para a lista da revisão. A ação é válida para quem já está no território norte-americano e para quem está em processo de solicitação da autorização no exterior. A Casa Branca diz que o objetivo é identificar possíveis irregularidades, como extrapolação do prazo legal, envolvimento em crimes e infrações, ameaças à segurança nacional ou até mesmo vínculo com terrorismo. A nova política marca uma escalada nunca vista antes no país e representa um risco de revogação em potencial para qualquer portador de visto. Vale lembrar que só neste ano mais de 6 mil desses documentos estudantis foram cancelados pela Casa Branca. E a ideia é ampliar esses números, na intenção de reduzir o número de estrangeiros no país. Essa notícia não chega a ser uma completa surpresa. A legislação imigratória dos Estados Unidos sempre permitiu que vistos fossem revogados a qualquer momento em casos de permanência irregular, envolvimento com crimes ou riscos à segurança nacional. O que está acontecendo agora é a intensificação dessa fiscalização em larga escala, com a chamada verificação contínua, inclusive pelas redes sociais. A novidade, portanto, não é a lei, mas a forma como ela está sendo aplicada. Como sempre lembrado pelas autoridades, o visto ele é um benefício concedido pelo governo americano e não um direito adquirido. E o impacto da medida será grande. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, existem mais de 12 milhões de portadores de Green Card, sendo cerca de 3 milhões de autorizações temporárias no país. Todos agora sob suspeita potencial. Por isso, especialistas alertam para os cuidados a serem tomados. É recomendado a maior cautela de quem viaja ou estuda nos Estados Unidos, principalmente para manter os prazos, status migratório e também a forma de se portar no ambiente digital. Uma juíza federal ordenou o fechamento da prisão de imigrantes da Flórida que ficou conhecida como Alcatraz dos Jacarés. O motivo são as más condições do local, que já foram denunciadas inúmeras vezes por detentos, advogados e também políticos. A nova ordem de um tribunal federal ordena o fechamento efetivo da penitenciária em 2 meses. Além disso, a juíza Kathleen Williams emitiu uma liminar que proíbe a detenção de quaisquer detentos adicionais na Alcatraz dos Jacarés, que fica localizada em uma região de pântano no sul da Flórida. A decisão foi tomada por vários motivos: pelas denúncias de más condições e tratamentos desumanos que geraram muitos protestos em frente ao local, e também denúncias de impactos ambientais da construção a uma tribo indígena norte-americana da região. O grupo alega que a prisão gera um impacto negativo nessa área ambiental sensível. A decisão também exige a remoção de iluminação, cercas, geradores, rede de gás e esgoto que foram recém-instaladas. Em meio à repressão migratória, trabalhadores sem status legal enfrentam não apenas o medo da deportação, mas também o risco de perder o teto. Esse já é um cenário real e urgente. Milhares de indocumentados vivem hoje em situação de insegurança financeira, alimentar e habitacional.
São em estacionamentos como este, da Home Depot, que os indocumentados se reúnem todos os dias em busca de um trabalho informal, uma espécie de freelancer que garanta o sustento. Mas agora, com o endurecimento da repressão migratória, esses locais viraram alvo de operações do ICE e se tornaram inseguros para os diaristas. Jesus Domingos Ross é um dos imigrantes que pararam de frequentar esses pontos por medo de serem presos. Pero como lo que está sucediendo, with what's happening, one is afraid. Originário da Guatemala e pai de 3 filhos, Ross entrou nos Estados Unidos ilegalmente em 2022. Sobreviveu meses com esses bicos diários, mas hoje passa a maior parte do tempo dentro de casa, sem trabalho e sem dinheiro. A política anti-imigração do governo Trump está provocando uma nova crise em diversos estados. Muitos indocumentados estão perdendo seus tetos e indo morar nas ruas. Em Los Angeles, na Califórnia, 1/3 da população é imigrante e o número de pessoas sem moradia já ultrapassa 72 mil. Muitos perderam o sustento após a prisão de parentes ou ficaram sem dinheiro por medo de sair de casa. ONGs pró-imigrantes estão denunciando a crise provocada pelas políticas atuais de milhares de imigrantes que vivem no limbo entre o medo da deportação e a luta para manter o lar, enfrentando a insegurança financeira, alimentar e habitacional. Agora olha só essa notícia que curiosa. O presidente Donald Trump tem um CPF válido no Brasil. Foi emitido em 2014. Ele está registrado na Receita Federal com o número de contribuinte brasileiro válido. Esse é o registro fiscal de Donald Trump com data de inscrição e dados pessoais reais do presidente norte-americano. Apesar do documento existir, não há confirmação que foi realmente Trump quem solicitou o cadastro. E especula-se que o CPF tenha sido gerado como parte de negociações para um projeto imobiliário de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, voltado para os Jogos Olímpicos de 2016. Na época, o empreendimento, avaliado em 330 milhões de reais, foi alvo de complicações, suspeitas de fraude e atrasos na construção. Esses impedimentos acabaram fazendo o empresário desistir do hotel de luxo. Em 2012, Trump também esteve ligado a outra ideia ambiciosa no Brasil, um complexo de 5 torres de quase 40 andares na zona portuária. Mas, novamente, a proposta nunca saiu do papel. A descoberta do CPF brasileiro de Trump, que ainda permanece ativo, está intrigando autoridades do nosso país em um período de tensões diplomáticas e disputas políticas entre as duas nações. A seguir, Orlando recebe debate com autoridades e empresários brasileiros em busca de soluções comerciais. E Trump diz que Chicago, Nova York e São Francisco podem sofrer intervenção federal na segurança. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Aconteceu em Orlando, na Flórida, um encontro estratégico entre autoridades brasileiras, norte-americanas e empresários dos dois países. O encontro serviu para discutir as relações comerciais pós-pandemia e também os desafios futuros no cenário internacional. O encontro foi organizado pela Câmara Brasileira de Comércio da Flórida Central e contou com a participação do Consulado do Brasil em Orlando, representantes do setor privado, acadêmicos e autoridades americanas. Durante os debates, especialistas destacaram a necessidade de fortalecer parcerias regionais, relocalizar cadeias produtivas e ampliar a confiança institucional, principalmente no pós-pandemia, que escancarou a importância de valorizar a segurança, previsibilidade e autonomia estratégica nos comércios. Esse panorama
panorama mudou totalmente hoje nesse contexto global de novos blocos se formando e novas cadeias de fornecimento e novos players sendo mais fortes. Então, sim, eu acho que isso abriu um espaço e uma necessidade para uma discussão muito maior do que vão ser as cadeias de fornecimento a partir de agora. O Brasil, com sua diversidade produtiva e posição geopolítica, foi apontado como um parceiro-chave dos Estados Unidos e da América Latina. Empresários destacaram os benefícios da reunião, que possibilitou acesso a novos mercados, troca de experiências e oportunidades de expansão. É fundamental entender um momento não só político, mas um momento econômico, especialmente com migrantes, para a gente poder se posicionar e saber como investir, como aproveitar as oportunidades. Mas chamou atenção para os ajustes da medida provisória que o governo publicou essa semana para poder socorrer as indústrias que estão com esse problema do tarifaço, né, com políticas de reembolso de impostos, como também a parte de agregação nas concorrências públicas, dando prioridade, uma margem para as indústrias brasileiras e outras medidas que também estão na medida provisória. Tudo isso como uma solução de curto prazo também. Além disso, o embaixador veio falando, o tema dele, sobre a relação Brasil e Estados Unidos. E com o enfoque, claro, da Flórida, porque ele é cônsul geral aqui e focou no nosso estado, mostrando quanto é importante os investimentos brasileiros no estado da Flórida. Toda essa história de 201 anos de relação comercial e diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que tem muita coisa acima até desse momento do tarifaço. O encontro marcou um passo importante rumo a uma atuação internacional mais sólida, integrada e resiliente para o setor produtivo brasileiro e reforçou o papel da diplomacia econômica como ponte entre inovação, segurança e crescimento. O presidente Donald Trump disse hoje que as cidades de Chicago, Nova York e São Francisco também podem sofrer intervenção federal na segurança. O republicano disse que essas cidades, comandadas por opositores políticos, estão uma bagunça e que a Casa Branca vai agir. Trump não revelou mais detalhes do seu plano nem a data prevista, mas disse que o que deve acontecer é semelhante ao que se vê na capital do país. Desde meados deste mês, Washington foi tomada por agentes de segurança, incluindo cerca de 800 integrantes da Guarda Nacional. O presidente justifica a federalização como a única forma de combater o crime e, contrariando os dados oficiais da polícia local, diz que os índices estão altíssimos. E hoje o presidente norte-americano disse que quer transformar o Washington DC em uma vitrine política e um palco global de eventos. Depois de sugerir uma luta de UFC nos jardins da Casa Branca, agora ele anunciou mais um espetáculo esportivo na capital. Donald Trump anunciou que o sorteio da Copa do Mundo acontecerá no dia 5 de dezembro no Kennedy Center, aqui em Washington, D.C. Essa não é a primeira vez que Donald Trump anuncia que vai trazer eventos e espetáculos globais à capital americana. O republicano já sugeriu, por exemplo, que os jardins da Casa Branca sejam palco de uma luta de UFC para comemorar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Washington tem sido um dos focos de Trump. Há menos de 2 semanas, o presidente mandou a Guarda Nacional para as ruas da cidade e federalizou o controle da polícia local com o argumento de combater a violência. Durante o anúncio na Casa Branca, o republicano ainda afirmou que certos países terão muita facilidade para entrar nos Estados Unidos e assistir aos Jogos da Copa do Mundo em 2026. Mais cedo, usando um boné com a frase "Trump estava certo sobre tudo", o presidente disse que ainda não tinha sido informado sobre as buscas feitas pelo FBI na casa de John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional de sua primeira gestão, antes de romper laços com o republicano. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, um relatório de ONGs ligadas à ONU apontou que 500 mil de pessoas estão passando fome generalizada na faixa de Gaza. O governo de Jerusalém questionou esse levantamento. As informações com o Vitor Larregina. O primeiro-ministro de Israel chamou de mentira o relatório que constatou fome generalizada na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu alegou que o estudo realizado pelo Monitor Global da Fome ignorou os esforços humanitários de Israel.
O grupo, conhecido pela sigla em inglês IPC, é composto por organizações internacionais e agências das Nações Unidas. O relatório divulgado hoje afirma que, pela primeira vez no Oriente Médio, foi constatada a situação de fome generalizada. O registro foi feito na cidade de Gaza, a mais populosa do território palestino. Segundo o IPC, 500 mil de pessoas na faixa de Gaza enfrentam condições catastróficas de fome, o equivalente a 1/4 da população do enclave. O governo israelense afirmou que desde o início da guerra, em outubro de 2023, 1.400.000 toneladas de alimentos entraram na região. Israel afirma que, segundo um parâmetro usado pela ONU, essa quantidade é suficiente para alimentar a população de Gaza durante 3 anos e meio. O Ministério das Relações Exteriores chegou a sugerir que o relatório foi divulgado com o objetivo de suspender a ofensiva militar na cidade de Gaza, que, segundo a imprensa local, deve começar em meados de setembro. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, Google revela detalhes do plano para ajudar a combater a população de mosquitos no Brasil. E médicos alertam para riscos de uma nova moda online, a supersuplementação na gestação. O Google anunciou um projeto piloto que vai ser realizado no Brasil. É uma nova tecnologia para ajudar a combater o mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. A capital mineira, Belo Horizonte, vai ser o primeiro local a receber vans adaptadas para liberar mosquitos geneticamente modificados, que vão se reproduzir com os insetos locais e reduzir a transmissão das doenças. A novidade da empresa está no uso da inteligência artificial e GPS no sistema, que vão otimizar a soltura dos mosquitos, substituindo os métodos manuais e ampliando a cobertura em menos tempo. Além de BH, outras cidades brasileiras também vão participar dessa iniciativa. Se o programa der certo, deve ser expandido aqui para os Estados Unidos, que também enfrentam problemas com o mosquito. E olha, deve virar uma referência global. Um homem cego voltou a enxergar após uma técnica rara e impressionante: um dente implantado na bochecha. Pode até parecer cena de filme de ficção científica, mas é realidade, viu? A cirurgia foi realizada pela primeira vez no Canadá e repercutiu no mundo. Yes, seeing the skyline. Depois de quase 21 anos cego e de mais de 50 cirurgias, Brent Chapman descobriu que estava enxergando novamente. Looks really healthy. Looks great. Ele é um dos 3 primeiros pacientes a se submeterem à cirurgia, conhecida como dente no olho, que foi realizada em Vancouver. O médico responsável, Greg Maloney, descreveu o resultado como profundamente gratificante. It's an incredibly rewarding feeling. A técnica, criada nos anos 60, é feita em 2 etapas. Na primeira, retira-se um dente do próprio paciente. Ele é moldado, recebe uma lente óptica e é implantado temporariamente na bochecha. Depois de 3 meses, o dente ganha um tecido gerado pelo próprio corpo e então é transferido para o globo ocular. Quando o Dr. Maloney e eu fizemos contato visual, nós 2 simplesmente caímos em pranto. Eu não fazia contato com uma pessoa há 20 anos, disse Chapman. Yeah, I hadn't really made eye contact in 20 years. O Dr. Maloney foi o primeiro especialista a trazer esse procedimento para o Canadá, que pode beneficiar quem tem cegueira grave na córnea. Essa técnica tem como vantagem o uso de material biológico do próprio paciente, o que reduz o risco de rejeição. Hoje em dia, a suplementação de vitaminas está em alta por causa das influências nas redes sociais. E muita gente usa sem nem precisar. E o mesmo está acontecendo entre as grávidas. Mas essa prática, sem o respaldo científico, tem grandes riscos e pode causar danos à saúde da mãe e do bebê. Nos últimos meses, conteúdos sobre o chamado protocolo Super Bebê começaram a circular nas redes sociais. Os vídeos sugerem a administração de um coquetel de vitaminas, minerais e aminoácidos, muitas vezes injetáveis, em gestantes saudáveis, sem qualquer indicação clínica. Quem divulga o tal protocolo diz que esse boom vitamínico pode potencializar o desenvolvimento fetal, supostamente aumentando o QI da criança, fortalecendo a imunidade e até garantindo um melhor desempenho físico ao longo da vida. Mas tudo isso anda circulando por aí sem o respaldo de evidências científicas e, segundo os médicos, traz riscos para a saúde materna e fetal,
como explicou neste vídeo viralizado a médica Mariana Varela. O Ministério da Saúde informou que não há comprovação científica quanto à eficácia ou segurança do protocolo e que seu uso pode causar efeitos graves e até irreversíveis em crianças. De acordo com o Ministério, a ciência recomenda para gestantes acompanhamento pré-natal, vacinação em dia e alimentação equilibrada. Já a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, afirmou em nota que a adoção indiscriminada de suplementos e substâncias injetáveis na gestação, fora de indicações clínicas comprovadas, pode representar riscos sérios à saúde materna e fetal. O excesso de determinadas substâncias pode afetar o desenvolvimento neurológico ou até mesmo causar malformações no bebê. Nas gestantes, os riscos vão desde reações adversas a complicações metabólicas. Pessoal, suplementos podem e devem ser utilizados na gestação, mas sempre com avaliação individualizada e orientação do profissional que acompanha o pré-natal. Os médicos reforçam que a gravidez é um período delicado e cada decisão pode ter impacto direto na formação do bebê. Por isso, qualquer intervenção deve seguir critérios técnicos e embasados em consenso científico. Para especialistas, é preciso cada vez mais cuidados com o cenário de desinformação nas redes sociais. Um novo estudo revelou que a exposição diária a um produto tóxico pode afetar o desenvolvimento do cérebro da criança e até do bebê quando está ainda na barriga da mãe. A gente está falando de um químico que é invisível aos olhos, mas que pode ser encontrado em perfumes, potes, brinquedos e em vários outros itens do dia a dia e que ninguém percebe. Esses compostos químicos chamados ftalatos estão por toda parte, em embalagens de comida, produtos de beleza e até em brinquedos. O que muita gente não sabe é que eles podem ser um risco à saúde e, pior, provocar alterações no desenvolvimento cerebral de bebês ainda no útero da mãe. O alerta veio de uma pesquisa publicada na revista Nature Communications e mostra como a exposição a ftalatos pode afetar o metabolismo de neurotransmissores essenciais logo no início da vida. O estudo analisou a urina de 216 gestantes afro-americanas em Atlanta e depois comparou com o sangue dos bebês recém-nascidos. Os resultados mostram que a exposição a ftalatos alterou os níveis de aminoácidos e neurotransmissores ligados à regulação do humor, foco, sono e memória. Isso piorou os resultados em testes de atenção dos bebês, o que pode indicar maior risco de problemas neurológicos no futuro, como ansiedade e dificuldade de aprendizado. Para reduzir o risco, a recomendação dos especialistas é evitar aquecer plásticos no micro-ondas, preferir recipientes de vidro ou aço inox e optar por produtos de beleza com o selo livre de ftalatos. Também vale ficar atento aos nomes DEP, DBP e BBZP nas embalagens. Depois do intervalo, o furacão Erin finalmente começa a se afastar da costa norte-americana. E brasileiros denunciam a apropriação cultural com o estilo Copenhagen, que virou moda na Europa e nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. O furacão Erin foi rebaixado para a categoria 1 e começou a se afastar do nordeste dos Estados Unidos. Mas isso não significa que as regiões da costa estejam 100% livres de perigo. Grande parte da costa leste de Maryland a Nova York ainda pode sofrer os impactos das ondas agitadas que Erin está causando. Em New Jersey, muitas cidades sofrem com inundações. E na Carolina do Norte, a região mais afetada pela tormenta, mais de 70 pessoas foram resgatadas por socorristas. As autoridades pedem atenção da população, pelo menos até esta noite.
E por causa do furacão, os navios militares norte-americanos que foram enviados para a América Latina tiveram que fazer um desvio estratégico no Mar do Caribe. Isso atrasou a operação, mas ainda preocupa a América do Sul. Para discutir o avanço militar norte-americano e seus impactos, o Brasil e outras nações realizaram uma cúpula. O objetivo? Discutir formas de conter regionalmente o narcotráfico para tentar evitar que a crise vire um conflito. A tropa norte-americana envolve navios de guerra, torpedeiros, submarinos e cerca de 4.000 fuzileiros navais. A missão foi considerada uma demonstração de força e uma pressão ao governo da Venezuela por supostos vínculos com o narcotráfico. O presidente Donald Trump alega que a ação é voltada para combater gangues criminosas e cartéis de drogas transnacionais. Mas o envio militar para o continente gerou preocupação em vários países, incluindo o Brasil. O presidente Lula vai propor na cúpula dos países amazônicos, que vai acontecer em Bogotá, na Colômbia, que eles assumam regionalmente o combate ao tráfico de drogas. Além disso, os países latino-americanos também estão pedindo uma reunião urgente da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latinos-Americanos e Caribenhos. Eles querem discutir a crise e as possíveis consequências. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar a previsão para o final de semana? A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto. Nova York até Norfolk a gente vai ter sol brilhando. Em Norfolk, máxima de 83, mínima de 68 graus. Charlotte, tempo encoberto ao longo do dia. Atlanta, de Atlanta até New Orleans, a gente vai ter trovoadas ao longo do dia. Olha, na Flórida, a máxima é de 91, em Miami, mínima de 79. Não tem previsão de sol. Em Houston, a previsão é de sol entre nuvens, assim como na faixa de Brownsville até San Antônio. Já em El Paso, tem bastante sol ao longo do final de semana, máxima de 97. Em Phoenix, máxima de 111. Mais calor do que toda essa parte do mapa. Olha, em Las Vegas também tem previsão de bastante sol, assim como Salt Lake City, mínima de 74 e máxima de 99 nessa área do país. E duas notícias divulgadas hoje preocupam especialistas e pesquisadores do clima. É que o NOAA vai reduzir o monitoramento de poluição oceânica e do ar e a NASA vai deixar o clima de lado para focar só na exploração espacial. As novas diretrizes do governo Trump são para que a Agência Espacial Norte-Americana reduza o foco em ciência climática. A informação foi divulgada pelo administrador interino da NASA, Sean Duffy. Segundo ele, o orçamento do presidente prevê cortes em programas de pesquisas da Terra e coloca diversas missões em risco. Os pesquisadores alertam que essa medida pode criar lacunas no monitoramento climático e prejudicar as previsões meteorológicas. Os impactos serão sentidos na sociedade, que terá menos informações disponíveis, e na ciência, que depende de dados de pesquisas do clima para o desenvolvimento e monitoramento de novas tecnologias. Também hoje, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mais conhecida como NOAA, disse que, a pedido da Casa Branca, está reduzindo sua capacidade e o número de satélites climáticos de última geração que planeja construir e lançar nas próximas décadas. A ordem é reduzir o monitoramento da poluição oceânica e do ar. O novo corte ocorre em um momento em que o governo Trump busca reduzir as regras de poluição climática e também as informações coletadas sobre o aquecimento global. O chinelo faz parte do estilo e da cultura brasileira. Já correu maratona, virou meme, ganhou edição de luxo e agora foi parar nas passarelas do mundo em grifes famosas. Por causa disso, o tradicional símbolo nacional virou uma tendência global e foi batizado de estilo Copenhagen. E claro, isso acabou virando polêmica. A Carla Marinho explica pra gente. A proposta? Misturar o visual chique e sofisticado com o conforto e simplicidade do chinelo, algo que os brasileiros conhecem muito bem. O look fez tanto sucesso na última edição do Copenhagen Fashion Week que foi batizado de estilo Copenhagen. E aí gerou uma tremenda polêmica na internet entre os brasileiros, com a pergunta: reconhecimento internacional ou apropriação indevida? O Copenhagen, desce daí, senão você vai levar uma chinelada. Usando minha Havaianas no Copenhagen Style. Oi? A polêmica com o chinelo circula na internet antes mesmo de Copenhague, quando um brasileiro correu uma maratona com o calçado. À frente dos competidores, um homem se destaca. Mas um detalhe chama a atenção.
ele corre de chinelo. Inspirado no tradicional chinelo japonês, a marca que criou a versão brasileira em 1962 ganhou popularidade pelo design prático, confortável e acessível para o dia a dia dos brasileiros. O solado de borracha resistente e as tiras coloridas se tornaram um ícone nacional, que ao longo de 60 anos venceu barreiras geográficas, ganhou o coração, ou melhor, os pés dos norte-americanos e conquistou o mundo, inclusive o da moda. Algumas grifes de luxo já lançaram até edições especiais com a marca brasileira. Grandes marcas como a Havaianas foram fundamentais nesse processo, que transformaram o chinelo em um ícone nacional, exportando esse estilo para o mundo inteiro. Mas não parou por aí, porque grandes grifes também entraram com esses itens no luxo. E aí, a gente tem a Hermès, que lançou as suas versões mais sofisticadas, a gente tem a Prada, que trouxe um modelo mais moderno e urbano, a Gucci também, e a Balenciaga e a Chanel não ficaram de fora de ter as suas versões de chinelo também. Muito mais que uma tendência, os chinelos de dedo são parte da essência dos brasileiros. Há quem diga que eles poderiam até virar patrimônio cultural. Enquanto isso não acontece, o chinelo segue desfilando nas passarelas, nas ruas e nas redes. Com uma conclusão unânime, esse estilo tem RG e CPF brasileiro. O Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!